Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2025. Iniciamos e retornamos ao estudo da Revista Espírita. Fizemos o nosso recesso merecido para o descanso do corpo, entre dezembro, finalzinho de dezembro até agora, e retomamos, animados, com mais força para a continuidade dessa tão grande obra que é a Revista Espírita. Estamos estudando o ano de 1861. E os demais estudos da Revista Espírita, os estudos anteriores, podem ser acessados através do nosso site, acessando www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, além dos estudos anteriores da Revista Espírita, você também vai poder conferir outros estudos promovidos pela casa e também se inteirar de novos cursos que a casa está promovendo para este ano. Então, lá no nosso site, no menu de estudos, você consegue conferir essas informações. Conforme eu falei, nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos no mês de outubro. Neste mês de outubro, nós vamos iniciar um novo tema, que é o tema das conversas familiares de além-túmulo. E a primeira comunicação é de Eugène Scribe, Sociedade Espírita de Paris. Apenas para contextualizar, então, Augustin Eugène Scribe, França, de 1791 a 1861. Ele foi um importante dramaturgo e libretista francês, conhecido por ter sido o principal executor das peças bem feitas. Então, peças bem feitas era um gênero teatral popular do século XIX. Então, a comunicação deste Eugène Scribe é o que vai ocorrer a partir desse tema Conversas Familiares de Além-Túmulo, e eu passo para o Pereira dar continuidade no estudo de hoje. Então, boa tarde a todos. Esse tema, conversas familiares, além-túmulo, é um tema que eu gosto muito, né? Onde Kardec coloca na Revista Espírita esses diálogos, essas comunicações espíritas, né, que ocorria na época. Né? Eu acho que se tem duas essências, essências do Espiritismo, e que nós não podemos de nenhuma forma duvidar e não gostar, é do tema reencarnação e comunicabilidade dos espíritos, né, Pereira? A gente sabe que existem outros, que é a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, entre outros, mas a questão da reencarnação e da comunicabilidade dos espíritos é o tema central do espiritismo. Então, se a pessoa, eu tenho medo da comunicação de espírito e tal, então é porque você ainda não estudou com mais afinco para ver, que o espírito comunicante nada mais é que uma pessoa que foi encarnada e que não está mais encarnada. Simplesmente isso, né? Então, pode continuar, Pereira. E quem não tem curiosidade, né, que hoje eu uma conversa de um familiar, né, conversa familiar, né, falando de um ente querido que já partiu, então porque as conversas familiares ainda se torna mais atraente, vamos dizer assim, né, para as pessoas. Né? Então vamos lá, como foi colocado, né, Eugène Scribe, da Sociedade Espírita de Paris. Aí o Kardec comenta antes, quando da discussão que se estabeleceu entre vários espíritos sobre o aforismo de Buffon, o estilo e o homem, relatado em nosso número anterior, foi citado o nome do Sr. Scribe, que sem dúvida lhe deu motivo para vir, embora não tivesse sido chamado. Sem participar do debate, ditou espontaneamente a dissertação seguinte, ensejando a conversa que acompanha. Aqui só fazendo um contexto, então nós estudamos, acho que por 3 ou 4 estudos no ano passado, ali nos meses de novembro e dezembro, ou outubro, novembro, dezembro, alguma coisa assim, um debate entre espíritos, né? Foi um texto bem interessante, né? Porque começou lá com um espírito, se não me engano, de Lamennais, falando alguma coisa, de repente um espírito se sentiu citado e pediu o direito de resposta, como a gente é acostumado a ver hoje em dia na televisão, né? Foi lá, teve o seu direito de resposta, e assim foram entrando
mais espíritos, e a gente saiu de lá com praticamente um compêndio ali de dissertações daqueles espíritos, né? Cada um, né, dando a sua posição nessa questão que foi tratada ali, que era o estilo é o homem, né? Eles trataram desse tema naquele livro, naqueles textos, e aí então Eugênio Scribe, ele foi falado, foi comentado sobre ele naquele estudo lá e tal, e ele foi um dos espíritos que não vieram comunicar. A maioria dos espíritos que foram citados vieram e comunicaram, esse não veio. Veio tardiamente e Kardec está trazendo agora aqui a comunicação dele. Então vamos ao texto agora do Eugênio Scribe. Seria desejável que o teatro, onde os grandes e pequenos vão aurir ensinamentos, se preocupasse um pouco menos em lisonjear o gosto pelos costumes fáceis e exaltar os aspectos geniais de uma juventude ardente, mas que o progresso social fosse perseguido por peças elevadas e morais, onde a fina anedota substituísse o sal grosso da cozinha, de que hoje se servem os autores de comédias leves. Aqui a gente já vê quando um pouco da visão que se abre do espírito quando ele desencarna. A gente sabe que a evolução espiritual ali, ela não dá saltos, né? Mas, quando você desencarna, né, às vezes é permitido você ter uma visão mais ampla, né, das suas reencarnações, ou no mínimo da sua última reencarnação. E aí, ele, como um dramaturgo, um diretor de peça de teatro, né, pelo que eu li sobre ele, ele era justamente esse tipo de diretor, né, de peças simples, de peças cômicas, né, que fazia o povo dar risada, coisa banal, né. E você vê que quando ele passa para o lado de lá, ele faz uma crítica, inclusive para ele, né, porque o que ele diz aqui? Que os diretores, né, eles deviam exaltar os aspectos veniais de uma juventude ardente, mas que o progresso social fosse perseguido por peças, elevadas e morais. Então ele mesmo já se tocou que aquilo que ele fazia não era uma coisa que levava à moral, né? E aí acho que no desenrolar da história aqui ele vai comentar aí do porquê que agora ele acha que deveriam ser feitas peças mais morais, mais elevadas do que somente essas da fina anedota, como ele citou aqui. E isso a gente pode trazer hoje para o momento atual, né? Se ele está comentando isso naquela época, que ainda não era tanto, hoje, principalmente, vulgarizou muito isso. Então, em termos de peças teatrais, hoje os filmes, né, que naquela época não existia, e tudo, os estilos musicais. Então, eles deixaram um pouco essas questões aí de morais, né, de boas peças, boas músicas, bons filmes. Não que não exista, né, mas o que às vezes faz mais sucesso é aqueles que realmente, como se diz assim, nada contra, mas aquele estilo punk de votação, de sátira, né, exaltando as coisas fáceis, né, fúteis, né? Então, você imagina, naquela época ele, como espírito, vem falando isso, mas se ele trazer para a nossa realidade, é uma reflexão que nós temos que fazer, né, hoje. E olha, coloca o espírito, mas não. Ele está dizendo, naquela época, ele achava que deveria ser assim, mas não. Conforme o teatro, conforme o público, lisonjeiam-se as paixões humanas. Aqui preconizo o avental em detrimento da casaca, transformada em bode expiatório de todas as iniquidades sociais. Ali é o avental que é difamado e conspurcado, porque, ao que dizem sempre, oculta um tratante, um assassino, mentira de ambos os lados. Alguns autores até começam a agarrar o touro pelos chifres. E, como Émile Auger, né, 1820-1809, um autor dramático francês, membro da Academia Francesa de Letras, né, como Émile Auger, apegar os especuladores no pelourinho da opinião pública.
Ah, que importa. Nem por isso o público deixa de se arrastar para os teatros, onde uma plástica descarada e sem pudor faz todas as despesas do espetáculo. É, o comentário que você fez é bem pertinente, né, Pereira? Porque a gente vê exatamente isso, né? Por mais que a gente saiba que a moral ali, o que está sendo passada numa novela, vamos pegar a novela, né? Que no Brasil a maioria da população ainda é acostumada a assistir as novelas ali das redes TVs. A gente, por mais que saiba que a moral não está correta, o povo ainda assim assiste, né? Eu tenho um exemplo de uma vez que eu convidei um casal, era amigos nossos, para vir em casa, né, tomar um café, era um sábado à tarde, vieram tomar um café e conversamos e tal. De repente, a gente deixa aquele costume, né, de deixar a televisão ligada no baixinho, né, assim, só para ficar ali alguma coisa aparecendo e tal. E enquanto tava ali o jornal, tava tudo tranquilo, nós estávamos conversando. Quando começou a novela, os dois pararam de conversar. Eu perdi os amigos, porque eles viraram pra novela e ficaram ali vidrados, sabe? Daí a gente respeitou, porque de certo é costume deles assistir todo dia. E aí estando lá em casa, eles seguiram o costume deles. Mas é interessante, né? Porque o que a gente vê, né? Na época eu não sei como funcionava, mas o que a gente vê hoje? Que esses atrativos, né, de mídia, ele atrai as pessoas, né? E ali dentro eles colocam pitadas, né, até às vezes de informações subliminares, né, para conduzir aquelas pessoas que estão assistindo para um fim que eles querem, né? E aí o que acontece é o espírito vem falar, né? Conforme o público, conforme as pessoas que estão assistindo, eles vão, né, apresentando aquilo que eles acham que as pessoas vão aceitar. Você vê que interessante como, apesar de ter aí mais de, né, 170 anos, a gente ainda está no mesmo barco, né? E outra, hoje nós estamos pior no sentido seguinte, que naquela época o pessoal tinha que ir ao teatro, né? Tinha que ir lá, tinha que se pegar, olha, sem transporte, não era assim, não pegava um público, né? Hoje não, hoje é na casa, né? No celular, na mão, todo mundo tem. Isso é uma coisa assim que preocupa mesmo, essa invasão, né, de coisas assim que nem você falou, não é meio sublimado, não, às vezes é meio diretão mesmo, tem coisas assim que vão levando as pessoas na massa, né? Criar assim uma pessoa, vamos dizer assim, um rapaz ou uma moça do interior, quando vê aquilo lá que o pessoal sai do interior e vai lá para a capital e se torna rico, ganha dinheiro e tal, não sei o quê, ele acha que também é a mesma coisa, que as coisas funcionam assim, né? Que eles pegam isso, um sistema materialista, né? De vingança. Então você imagina, né? Dentro da casa, né? Naquela época era mais difícil, hoje é putz. Nós estamos aqui agora, a pessoa pode pegar o computador, a pessoa, quem não tem acesso hoje a um celular, né? Uma televisão dentro de casa. Então preocupa bastante isso mesmo. E olha que ele coloca, ó. Já é tempo das ideias espíritas serem propagadas em todas as camadas sociais. Por que então o teatro será moralizado por si mesmo e as exibições femininas sucederão peças conscienciosas, representadas conscienciosamente por artistas de talento? Todos ganharão com isso. Esperamos que logo surja um autor dramático, capaz de expulsar do teatro e do entusiasmo do público todos esses intrusões, proxenetas e morais das almas das comédias de toda espécie. Trabalhai, pois, em espalhar o espiritismo que deve produzir tão louvável resultado. James Cliff. Olha, É uma crítica, né? Porque interessante o que ele traz aqui, né? Na parte que ele fala que ele espera que surja, né, atores talentosos, né, para fazer essa demonstração. E a gente vê isso, né? Às vezes até atores hoje até que não, né? Porque dado naquela época era mais elitizado, né? Você ser um ator de teatro era mais elitizado. Hoje não, hoje você tem bastante até nas escolas tem, né, os cursinhos de teatro, então as pessoas conseguem se desenvolver mais. Mas o que a gente vê ainda hoje na propagação, e não vou dizer só do espiritismo, mas na religião como um todo,
é que às vezes tem atores bons, né? Já tem atores bons fazendo essa propagação, mas a gente vê que ainda na parte do visual, né? Ainda há pouco investimento. Vamos pegar, por exemplo, ali os 2 filmes que surgiram do Nosso Lar, né? Que são filmes aí que teve bastante apelo, né? E bastante tal envolvimento aí da parte do audiovisual. E a gente nota que a parte visual ali dos efeitos não é nada comparado com qualquer outro filme meia boca, né? Então, eu sempre quando vou orientar o pessoal, tal filme, as cartas de Chico Xavier, o filme de Divaldo, tal, já falo, olha, você assista o filme, mas você assista com visão para o conteúdo, né? Porque se você for lá achando que você vai assistir aquele filme e ver um Ghost, né, um filme do Ghost ou alguma outra coisa, falei, você vai se decepcionar porque os efeitos ainda são ruins. Então veja que a mídia ainda ela investe muito pouco nessa propagação. Então aquilo que o espírito ali escreve estava desejando ainda não ocorreu, né? Porque ainda não temos aí uma luta paritária entre o mundo midiático comum e o mundo midiático com fundo moral, né? Mas e hoje, infelizmente, ainda há uma predominância materialista, consumista muito grande, né? Vamos colocar assim, que até existe, se você hoje pesquisar aí nos canais aí de YouTube, aí, a revista espírita, o estudo do livro espírita, e tantas coisas que você encontra, né? Se você quiser estudar, tiver afim, você encontra bons estudos, boas questões hoje no YouTube, aí, procurando nas pesquisas. Mas o que o pessoal assiste? O que bate aí, os que chamam aí dos influencers aí, ganham fortuna fazendo o quê? Fofocas aí, quem é eles, essas coisas, eles se botando, né, fazendo brincadeira com mulheres, com homem, com pá, não sei o quê, essas coisas hoje que dá ao público. Né? Então é difícil ainda existe uma pedagogia. Felizmente, já, vamos dizer assim, existe tudo isso, esse canal de comunicação coloca à disposição das pessoas que queiram, né, assistir. Por exemplo, se você quer assistir hoje eventos aí espírita, qualquer coisa espírita, você entrar, procurar no YouTube, você vai encontrar milhares aí, você encontrar de todo gênero que você quiser assistir, de filmes, de palestras e tudo. Né? Mas ainda não alcança, né? Não bate esses índices aí de coisas que as pessoas colocam com outras coisas aí, fazendo chanchada, que ele fala, fazendo sacanagem, né? Brincadeira lá, não sei o que e tal, e né? Você vê hoje que sai qualquer coisinha aí, o cara 100 milhões de visualizações, não sei quantos milhões. E você imagina, a revista Espírita nós é um exemplo disso, né? Você coloca ali, tem material e quantas pessoas assistem? Muito pouco ainda, mas felizmente está ali, né? Está à disposição. Quando a pessoa procura, encontra. Quem quer se informar, encontra. Quem quer estudar, tem material hoje. E acho que isso fica bem claro como demonstração do tipo de espíritos que estão encarnados, né? Então, a gente sabe que nessa transição planetária, muitos espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar, né? E sabemos que um diretor como era ali o script, né? Quando ele reencarnar, ele não vai perder essa aptidão que ele tem para o teatro, né? Então, da mesma forma como naquela época ele foi um diretor de peças frívolas, ele pode voltar, agora ele está com esse pensamento, mas ele pode voltar e não conseguir cumprir essa expiação, essa missão de ser um diretor de uma coisa frutífera. E aí, óbvio que ele vai conseguir produzir um material de qualidade por toda a carga de conhecimento que ele já tem, né? E aí a gente vê, né? Aí, como você falou, dos influencers e tal, que tem um poder de persuasão grandioso, né? Que vamos pegar, por exemplo, a vida, né? Que é uma para mim, dos piores, né? Exemplos para as crianças ali que assistem ele, né? Porque o que ele traz ali é meio alienante para as crianças. Ele tem um poder de persuasão muito grande, né? Por quê? Porque senão ele não atrairia todos aqueles milhões de pessoas, né, que o seguem. Então, quando você observa isso, a gente vê que muitos espíritos de conhecimento, de qualidade, eles estão, né, reencarnando, mas não agindo da forma como deveria ser. E aí a gente vê que uma classe grande da população ainda está apta a isso,
né? Porque se não estivesse apta a isso, ele não assistiria. Eu até vi uma palestra esses dias de como que funciona, como que iria funcionar uma transição planetária, né? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, então quer dizer que ali por 2100 vai desencarnar todo mundo e vai mudar. Não, ele vai ser paulatino. E aí, o palestrante explicando como que seria isso, eu achei bem legal a visão dele, que ele explicou assim, é que na medida que vão reencarnando pessoas que não sentem mais gosto para ver essa questão desses influencers, para ver essa questão de droga, para ver essa questão de pornografia e tal, o que vai acontecer? Vai acabar a procura por isso. E quando acaba a procura, não tem mais por que ser criado. Então, aos poucos, a mudança de comportamento da população vai extirpando essa pessoa. Então, não é de uma hora para outra, é questão de centenas de anos, né? Mas é assim que vai ser extirpado. Não vai ser de uma hora para outra que vai sair, mas aos poucos, por não ter mais a procura por aquele tipo de conteúdo. Bacana, né? Então vamos lá. Kardec faz uma pergunta, né, para o espírito, que é as comunicações. Né? Pergunta: numa comunicação que editastes há pouco tempo a senhorita J, e lida na sociedade, disseste que o que fez a vossa reputação na terra não o fez no céu, e que poderias ter empregado melhor os bens que recebestes de Deus. Teríeis a gentileza de desenvolver esse pensamento e dizerem que vossas obras são repreensíveis? Parece-nos que tem um lado moral e, de certo modo, abrir o caminho ao progresso. Até que fez a pergunta, o Espírito vai responder agora. Tudo é relativo. No mundo elevado, onde hoje me encontro, não vejo mais com os olhos terrenos e penso que, com os dons que havia recebido do Todo-Poderoso, deveria ter feito coisas melhores para a humanidade. Foi por isso que disse não haver trabalho, não haver trabalhado para o céu. Mas não posso exprimir em poucas palavras o que vos queria dizer acima, porque, como bem sabeis, eu era um tanto verboso. Mas pelo menos ele já tem a consciência, né? Do que ele não utilizou ali a matéria, o que ele sabia, para um fim mais produtivo. Né? Kardec continua perguntando: dissestes ainda que gostarias de compor uma obra mais útil e mais séria, mas que tal alegria vos foi recusada. E como espírito que querias fazer essa obra, e nesse caso, como teríeis feito para que os homens a aproveitassem? Meu Deus, da maneira mais simples empregada pelos espíritos, inspirando os escritores que muitas vezes imaginam tirar do seu próprio imo, por vezes, tão vazio. Bonito, né? Bonito. As Não. intuições, né? Aí a gente botar bem claro isso, né? Quando a gente, às vezes, está buscando alguma coisa, aconteceu muito isso, às vezes, eu não tenho a mediunidade, quando ele falou que não precisa ser médio, né? Mas aí começa a querer escrever alguma coisa, aí aparece uma intuição e ele começa a desenvolver todo o trabalho. Uhum. Muito bonito. E Kardec continua perguntando: pode-se saber qual é o assunto que ofereceríeis para tratar? Resposta: eu não tinha um objetivo determinado, mas como sabeis, a gente gosta um pouco de fazer o que nunca fez. Gostaria de cuidar de filosofia e de espiritualismo, já que ocupei mais que devia do realismo. Não tomeis a palavra realismo como hoje a entendem. Apenas quis dizer que me ocupei mais especialmente daquilo que divertia os olhos e ouvidos dos espíritos frívolos da terra, e não do que poderia satisfazer os espíritos sérios e filosóficos. Kardec continua perguntando: dissestes à senhora J que não éreis feliz. Podeis não ter a sorte dos bem-aventurados, mas há pouco no comitê contaram a porção de boas ações que praticastes e que,
por certo, devem ter sido levadas em consideração. Seria interessante, né? Kardec tentando entender, né? Porque apesar de ele ter sido um diretor de peças cômicas e tal, as peças não eram, né, depravadas, vamos dizer assim. Eram peças simples, eram peças que falam do humano. É hoje a gente indo em stand-up, né? Os caras dos stand-up. Ah, gosta de ir para dar risada? Lógico que a gente gosta de ir lá para dar umas risadas. Mas tem conteúdo? Raro um ou outro, né? Por exemplo, tem um humorista lá que é o Paulinho Micharia. Aquele é um humorista das antigas e ele não fala um palavrão no show dele inteiro, 2 horas de show, ele não fala nenhum palavrão. E de um tempo ali, mais ou menos no meio do show dele, ainda ele dá umas puxadas de orelha, principalmente na questão de família, né, educação dos filhos respeitar o pai e tudo mais. A maioria dos outros humoristas não, é palavrão, é tal, é até aquele humor negro que eles chamam, né? E aí o que, que a gente nota? Isso aí não tem conteúdo nenhum, né? Não leva, não edifica nada. Mas também é quase que zero a zero, né? Porque só vai se dar risada. Só que Kardec ele entendeu que, apesar disso, outras coisas que ele tinha feito enquanto reencarnado eram boas ações, né? Ele colocou aqui, ó, você tinha algumas boas ações e que, pela lógica, ele tem que ter sido levado em consideração quando você desencarnou. Como que pode você estar dizendo que não é feliz? Kardec tentando entender isso, né? Peraí, se toda ação, né, tem uma reação, toda causa tem um efeito, como que pode você ter feito boas ações e ainda continuar infeliz depois de desencarnado? Vamos ver o que o Espírito fala. Até só completando um pouco o que você falou aqui, a questão aí da questão cômica aí, da charge, até no movimento espírita existe alguns videozinhos assim que eles fazem essa sátira, né? Que nem vou dizer assim, eu acho que não deveria fazer, mas é uma gozação, mas no fundo, tem alguma questão moral, né? Quando ele fala de reencarnação, do espírita na casa espírita, do passe, às vezes eles fazem umas sátirazinhas assim, tirando umas gozações, que é cômico, né? Que no fundo, poxa, não deveria ser assim, deveria ser mais levado a sério, mas alcança um público, né? E às vezes o pessoal gosta, né? Quantas gozações que você não vê por aí fazendo assim, né? De sátira. Então, o que ele responde sobre tudo isso? Não sou feliz porque, infelizmente, ainda tenho ambição e, tendo sido acadêmico na Terra, queria fazer parte também da Assembleia dos Eleitos. Olha só. Aí que tá, né? Ó, veja que se a gente pegar aqui no entrelinhas da palavra do porquê que ele não é feliz. Por quê? Porque ele tem ambição. E tendo sido acadêmico na Terra, eu também queria ser alguém aqui no céu, né, como ele falou do céu, aqui no plano espiritual, ou seja, lá na Terra eu fui importante, lá na Terra eu fui diretor, famoso pelas peças lá, da peça bem feita, né, que ele citou. E agora aqui no céu eu não tenho essa posição. Então veja que ele está meio muito vinculado à matéria ainda, né? E o Kardec continua perguntando. Parece-nos que, em falta da obra que ainda não podeis fazer, poderias alcançar o mesmo objetivo para vós e para os outros, se aqui viesse fazer uma série de dissertações. Viu? Ó, então, já que você não conseguiu fazer tua obra, que tal fazer tua obra ditando alguma coisa aqui para nós? Pode vir, você é bem-vindo, né? E olha que ele responde. Não pediria nada melhor. Ó, virei com prazer, se me permitirem, o que ignoro, pois ainda não tenho posição bem definida no mundo espiritual. Tudo é tão novo para mim. Eu que passei a vida a casar oficiais subalternos com ricas herdeiras, que ainda não tive tempo de conhecer e admirar este mundo etéreo de que me havia esquecido durante a encarnação. Voltarei, pois, se os grandes espíritos o permitirem. Kardec continua perguntando. No mundo em que estáis, já revistes a senhora de Gerardin, que em vida ocupava-se muito de espíritos e evocações? Ela teve a bondade de vir esperar-me no limiar da verdadeira vida, com os espíritos da Pleiade, a qual pertencemos. Então, só lembrando, a Delfine Girardin, ele fala bastante na revista, né? Ela, acho que meio que
Não foi contemporânea a Kardec ali, mas acho que ele cita bastante, acho que deu bastante comunicação. Sim. Ela é mais feliz de vós? Kardec pergunta. Seu espírito é mais feliz do que eu, porque contribuiu para as obras de educação da infância, compostas por Sofia Gay e sua mãe. Aqui também dá uma coisa interessante, você vê assim que ele fala da Pleiade lá aqui. Aí é como os espíritos, eles são acolhidos, eles vão naqueles lugares onde ele tem afinidade de ideias. Né? Você imagina, quem foi ela lá, porque ele falou que é da mesma linha, né? Assim a gente pode ter ideia nós, né? Se nós somos espíritos, estudando, tal, quem que vai ficar próximo de nós? Onde que nós somos próximos? São as pessoas que pensam igual a nós, né? Que tem ideia, ela não que seja evoluído, mas pessoas de afinidade, né? Você vê, ele foi acolhido por ela por causa disso, né? Por causa da mesma linha de pensamento dele. É. E só que já para nós tirar uma dúvida, então Kardec convidou ele para fazer mais dissertações, né? Agora, graças a Deus, pela tecnologia do computador, a gente consegue pesquisar, né? Mais dissertações. Ele falou que não sabia da condição de espírito dele ainda, porque era tudo novo para ele, mas que se sentia feliz em vir. Então, pesquisei aqui em todas as revistas, até 69, não é mais citado o nome dele, né? Então, ele deve ter sido encaminhado para uma outra ocasião, porque a gente sabe que as comunicações, ela exige todo um preparo, uma aprovação dos espíritos lá, né, que faz ali a nossa condução no plano espiritual. Então, ele não voltou a mais da comunicação depois dessa aí do ano de 1861 na revista. Mas ele disse também que se os espíritos permitirem, né? Claro, de uma linha que não permitiu. Então, faz uma observação de Erasto aqui, ó. Não foi porque lutou ao passo, não foi. Observação de Erasto. Ele falou da mãe, né? Não. Foi porque lutou ao passo que Escribe deixou-se arrastar a torrente devido à Fátima. Ele está falando sobre a questão de ser mais feliz a Gerardinha. E porque ali, tanto a Sophie Gay, que é a mãe da Delphine de Girardin, eles também eram nessa questão de dramaturgia, só que eles eram mais voltados para a educação. Inclusive, ele fala aqui, né, que as obras da Sophie Gay lá, eles eram voltados para a educação da infância, né? E aí já Delphine de Girardin, ele já foi bem voltado para o espiritualismo, ela se aprofundou na questão do espiritualismo. Então aí ele diz, não sou mais feliz, né? Por que você não é tão feliz quanto ela? Daí Erasto, né, já que é um espírito já famoso na revista, que vem sempre dando as orientações, fala que não. Foi por quê? Porque elas, né, lutou ao passo que Escribe deixou de se arrastar pela torrente da vida fácil, né? Então é muito mais fácil você ir lá e fazer, né, vamos supor, um stand-up com palavras de baixo calão lá e tal, né, que é muito mais fácil criar piada do que fazer um stand-up mais certinho, né, que, sem usar palavrão, sem usar humor negro e tudo mais. Então ele se deixou, né, se levar ali pelo que era mais fácil. E o cara continua perguntando. Ides às vezes assistir à representação de vossas obras? Assim como a senhora Gerardin ou Casimir de Valguine, né, 1783, que é um escritor francês, autor de tragédias e alegrias patrióticas. Kardec faz a pergunta, né, se ele vai assistir às obras dele lá. Resposta. Como querias que não fôssemos ver esses filhos queridos que deixamos na terra? Ainda é um dos nossos prazeres mais puros. Aí mostra a evolução dele ainda, né? O apego que ainda tem com as coisas terrenas. E o Kardec comenta, uma observação. A morte, pois, não separa os que se conheceram na terra. Eles reencontram, reúnem-se e se interessam pelo que era objeto de suas preocupações. Dirão sem dúvida que, se eles se lembram do que lhes dava alegria, haverão de lembrar-se também daquilo que lhe causava dor, e isso lhes deve alterar a felicidade. Tal lembranças produzem um efeito inteiramente contrário, porque a satisfação de estar liberto dos males terrestres é um prazer tanto mais suave, quanto maior for, ou melhor os benefícios da saúde,
após uma doença, a calma após a tempestade. Voltando à dor, voltando ao lar, o guerreiro não se complaz em contar os perigos que correu e as fadigas que experimentou. Do mesmo modo, para o espírito, a lembrança das lutas terrestres é uma satisfação quando delas saíram vitoriosos. Mas essas lembranças se perdem ao longo do tempo, ou pelo menos diminui de importância aos seus olhos, à medida que se libertam dos fluidos materiais dos mundos inferiores e se aproximam da perfeição. Para eles, tais lembranças são sonhos longínquos, como no homem feito as recordações da primeira infância. Tudo bem. Bonito, né? Sim, e o que dá para tirar, né, de lição aí, que todo mundo tem algum dom, né? Alguma coisinha a gente sabe, né? Faz alguma coisinha mais ou menos bem feito e tal. E se a gente conseguir, não digo fazer tudo pro bono, né? Tudo sem cobrar e tal, ou tudo só para a igreja, só para a casa espírita. Mas que tal se aquilo que a gente faz, né? De bem feito também, pelo menos uma parte daquilo, né? Um dízimo, né? Um 10% daquilo que você faz, né? Fazer em prol do outro, fazer em prol da casa espírita, que nem eu que gostava de tecnologia, né? Sempre gostei da parte de computação e tal, né? Quando a gente foi na casa espírita, a gente fazia, né, Pereira? A gente fez transmissão ao vivo pelo YouTube, arrumamos os slides, e, né, aquilo que eu sabia fazer, eu consegui, né, doar em grande parte ali para a casa espírita. E várias pessoas têm isso, as pessoas que sabem cozinhar, né, pessoa que sabe fazer uma eletricista e tal. Então, dessa forma, quando você ajuda e ajuda um próximo, você está utilizando aqueles benefícios, né, aquelas características que Deus permitiu você nascer em prol aí da evolução, não só em prol de você mesmo também, né? Também tem um outro lado de ver essa questão que você colocou ali, que às vezes a pessoa vem com aptidão, vamos dizer que você falou do eletricista, a pessoa vem com facilidade para ter. Tudo bem que ele tem direito de cobrar, né? Mas que ele seja justo e faça um serviço, que ele faça aquilo com prazer e faça com honestidade, integridade para as pessoas que estão fazendo. Porque existem as pessoas que às vezes vêm com certas aptidões especiais para uma certa atividade e são verdadeiros mercenários, né? Exploram de toda maneira, não entregam aquilo que realmente ele foi contratado. Também é uma parte do CV. Já que você tem o direito de cobrar, que você estudou, você colocou, você fez, você tem essa aptidão, mas primeiro que seja íntegro, né? Naquilo, né? Seja honesto no prestar o serviço junto com o teu cliente ou com o teu, sei lá, prestou, é assim, porque o que a gente percebe hoje é que a pessoa tem, às vezes, essas aptidões de determinadas coisas e usam isso de maneira desonesta, né? Benefício próprio, simplesmente, e a hora que você quer assim, você não quer, e acabou, não exploram pessoas. Esse também é um outro ponto que deve ser considerado. Isso em todas as áreas, né? Na área da medicina, o médico tem direito de cobrar, né? Estudou tantos anos, dedicou tanto tempo, por que não? Mas primeiro que seja um bom médico, vamos dizer assim, íntegro, né? Moralmente falando, né? Sem só interesse material. Sim, com certeza. Como o próximo tema, ele é um pouquinho mais longo, a gente não daria tempo de continuar, acho que dá para a gente comentar um pouco mais aqui nesse tema, mesmo porque também ele é bastante rico, né, nessa questão. E aí você comentando isso de a gente utilizar essas aptidões de forma justa e tal, é lógico, né, que um médico que estuda, que se especializa, ele vai ter a clínica dele, vai atender no hospital particular e obviamente vai cobrar, né, um valor relativo ali ao valor que as pessoas que precisam dele podem pagar. Mas para ver como é isso que eu falo, você não precisa ceder 100% do teu tempo. Deus nunca pediu 100%, né? Ele nunca disse, tudo que você consegue me dá. Né? O que a gente vê na Bíblia lá, por exemplo, é o 10%, né? Por quê? Porque você devolva pelo menos um pouquinho, né? Comece ali com a tua vontade de devolver pelo menos um pouco, né? Nessas questões. E a gente vê que é possível isso, por exemplo, no ramo do direito, né? Eu participei de uma palestra de uma advogada junto com uma juíza, que eles faziam os mutirões, né?
de casamentos, mutirões para regularização e tal, e atendiam lá as comunidades mais carentes. Né? Esse tempo atrás, até a minha esposa falou, nós fomos visitar acho que era um primo nosso que estava no hospital, e aí tem um neuro com quem ela tem consulta e tal, e é muito bom, né, atende lá pelo plano de saúde, e de repente ela viu ela lá no hospital do trabalhador, né, no hospital assim bem para a classe mais pobre, ou seja, então ele se destina também a ir nesses lugares, levar o mesmo conhecimento que ele tinha ali para as classes mais altas, para levar lá para uma pessoa de classe mais baixa. Então, acho que é nesse sentido, né, Pereira, que se a gente conseguir dar um pouco do tempo da gente, né, daquilo que a gente tem de aptidão também para o próximo, que é mais desfavorecido, isso vai dando méritos para nós também, né? Em todas as profissões, né? Você falou certo, todas as aptidões, né? Todas cada um de nós acho que traz algumas coisas assim que ela pode, né? A gente faz, por exemplo, assim, trabalha com empresa e tal, né? Você dedica um tempo. Por que você dedica o tempo? Você dedica um tempo para ir na casa espírita, né? Atender as pessoas e tal. Você está dizendo um tempo que você poderia estar usando para os seus lazer, para outras questões particulares que você pudesse optar. Você diz, esse que nós estamos fazendo aqui agora, no sábado à tarde, né? Nós deixamos, tiramos um tempo nosso que temos aqui para a gente fazer apresentar isso aqui, esse estudo da Revista Espírita. Então, a dizer assim, porque eu sempre critico que algumas pessoas, às vezes, interpretam errado, a pessoa fala que não tem tempo. Eu sempre digo, assim, o tempo, olha, o tempo é uma das coisas que a justiça divina é mais perfeita. Todos nós temos o tempo exatamente igual. Só que nós definimos a nossa prioridade. O tempo e o livre-arbítrio são duas coisas. É igual. Ninguém tem mais 24 horas aqui. Você tem. Eu não tenho tempo. Peraí. As tuas prioridades. Aqui não é criticando que ela pode ter. Eu dou um exemplo de você, por exemplo, uma época. Você ia dedicar um tempo que você teria buscar instrução, você optou, né? Você tinha o tempo, igualzinho, todos nós, né? Mas você optou de utilizar aquele tempo para fazer uma instrução, tal, um curso, né, de faculdade, tal. E aí, nesse período, você se afastou de uma atividade dentro da casa espírita. Perfeito, mas o tempo era igual, entendeu? A prioridade naquele momento, e eu acho justo, e assim como em outras, né, em outras coisas, as mulheres na maternidade e outras questões que de tratar, então a pessoa tem que se afastar, mas o tempo é igual. Não tenho tempo agora, porque eu estou falando, não, peraí, você tem tempo, só que agora a prioridade tua, né, no processo é você buscar esse conhecimento que você está querendo, ou sei lá, cada um tem as suas prioridades. Porque é muito comum você ouvir falar isso. Eu gostaria muito, mas não tenho tempo. Será que não tem tempo? E que prioridade que você está tirando? Eu disse agora. Está tirando uma prioridade que nós poderíamos estar aqui agora, indo para o parque, sei lá, indo para o cinema, indo não sei qualquer outra coisa, ou qualquer outro lazer, né? Mas nós escolhemos, optamos pelo tempo para vir fazer essa revista espírita, e assim como você sabe que a gente tem outra atividade que vamos fazer amanhã de manhã, no domingo, e durante a semana a gente tem outra atividade à noite que você dedica, né? Hoje de manhã está atendendo no pessoal do Magnetismo. Não estou dizendo assim para querer me colocar, mas estou dizendo assim que você escolhe, você, né? É uma coisa, e primeiro que daí você tem que fazer isso com prazer, né? Você tem que ter prazer naquilo que está fazendo. Não é fazer eu tenho que fazer. Não. Nós vemos aqui porque nós gostamos, né? Fazer uma coisa assim que nos é prazerosa, e para nós é instrução e para as pessoas. E tem que ser assim. É interessante a gente refletir sobre essas questões, né? Bem como dizia Edivaldo, né? Quando ele dava comunicação, daí não sei se alguém perguntou para ele uma vez, né? Ele bem assim, a instrução que você passa para as pessoas, ele bem, acho que não, foi o próprio Espírito, né? Que a Joana de Ângeles que comentou com ele, se não me engano. Ele bem assim, não, mas quando eu dito para você, a primeira pessoa a escutar é você, né? Então, a primeira pessoa que tem que aproveitar do ensinamento é quem está escutando, ali no caso do médium, né? E para nós aqui, que fazemos esse estudo com tanto carinho, né? Quem mais está aprendendo é nós, né? Porque na medida que a gente lê, faz quanto tempo que eu estudo já o Espiritismo, Pereira também, a cada estudo da Revista Espírita é uma coisinha nova que a gente aprende, vai pesquisar uma coisa nova, né? E ali é interessante que o Espírito, o que ele fez? Ele fez uma reflexão depois que desencarnou, né? E é isso que eu faço assim, na orientação, né? Que nem eu tenho uma filha, né? E a gente conversa diariamente sobre isso, e passa conselho e tal, e uma das coisas que a gente mais fala é
você não precisa errar para aprender. Você precisa observar. A tua volta está cheia de exemplo do que as pessoas fizeram, de certo e de errado, e o que deu certo e o que deu errado. Então, você não precisa errar igual uma pessoa para aprender. E na vida espiritual, na vida de evolução espírita também. Tá aí todas essas cartas mediúnicas, né? Aí na revista Espírita a gente tem tantos relatos de espíritos que desencarnaram e aí eles trazem essa experiência de reflexão para nós. Então não precisa nós esperarmos a desencarnar para daí fazer a reflexão do lado de lá. Vamos aproveitar já que esse conhecimento já está vindo deles e dizer assim, poxa, o que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo um bom diretor de peças frívolas e fúteis? Ou será que eu não poderia fazer alguma coisinha a mais? Então é essa reflexão que a gente tem que utilizar também no dia a dia, né? Você colocou um ponto bem interessante em termos da nossa evolução, né? Vamos partir para a direção moral, mas também vale em outras questões. A gente evolui por algumas maneiras. Uma é você pela experiência. Você vai lá sem estudar, sem nada, e vai lá e você vai levando tomo, como você falou, né? E você vai aprendendo. A outra é você estudando, como você falou, ouvindo outras pessoas que já passaram por aquela experiência, aonde que ela vai dizendo lá onde que você pode tropeçar e tal, e você pode evitar. Então, aí é que eu ouvi, né? Ouvir os conselhos das pessoas, buscar instruções, tudo sérios, aonde que vai nos mostrando ali para a gente não cair naquele erro. Então, puxa, eu não preciso passar por essa experiência para aprender como você tem que sofrer. Não. Isso vale até pelas questões, por exemplo, da saúde, né? Então, existem muitos conselhos, né? A questão de alimentação, tal, de exercício e tal, mas é que às vezes a gente negligencia, né? Aí tem que esperar passar por um ataque cardíaco, passar não sei o quê, por um infarto, para depois a pessoa falar, puxa vida, mas se ele tivesse seguido o conselho, não acontecia isso. Existe lá. Só que às vezes nós somos teimosos, né? Parece que tem que botar a mão no... Eu fico pensando assim das criancinhas, né? As crianças, quando fala assim, você chega assim e fala para ela assim, que no fogão, né? Ó, não pega aí! Ela vai lá e pega e queima a mão. Entendeu? Porque para ela tem que sentir, tem que perceber. Se você querer ensinar ela, o que você faz? Olha, tá vendo? Você pode jogar, mas bota aqui um pouquinho, bota pertinho aqui para ela sentir, tá vendo? É quente. Ela vai compreender que aquilo é quente, é perigoso. Ela vai saber por que você não quer. Se você falar que você não pode pegar aí, para ela é um desafio, que ela fala, mas eu posso, eu consigo, eu alcanço, eu pulo. Não é assim, a mente dela pensa dessa maneira. E nós somos bem crianças, né? Todo mundo fala, não faz isso. Aí já que nem é criança, você vai e faz. E leva a bordoada. Aí até ela precisa aprender, aí você vai aprender. Falei, pá. E às vezes vai 1, 2, 3 vezes. É uma coisa interessante essas questões da gente refletir, né? Então, até nós começamos essa semana, na quinta-feira, um estudo do magnetismo, um curso de estudo meio de reciclagem, mas tem bastante gente. Então, o que a gente procura passar para essas pessoas? Quando nós começamos a estudar 15, 20 anos atrás, nós tínhamos pouco material, não tínhamos quase nada, né? Então as pessoas às vezes se assustaram, que mandavam um monte de material para elas estudarem lá e tal, no grupo. Mas eu estava falando, bom, gente, nós estamos passando aqui, que nem assim, orientando vocês aqui, para vocês não passarem pelo sofrimento que nós passamos lá. Pelos magnetizadores antigos, né? Para acontecer aquelas crises, aquelas questões que você conhece bem, história do magnetismo, dos concentrados e tal, né? Então, quer dizer, e você vai passando para ela aquela experiência, daquilo que nós aprendemos com os outros, às vezes com nossos tropeços, nossos erros, nós vamos passando as dicas, as orientações para que as pessoas não caiam no mesmo erro. E é assim que é a vida, né? Essa é a vida, tem que ser assim. E uma das coisas que o Espírito trouxe ali também, e que se Kardec não corrigiu é porque está certo, né? Quando Kardec vê alguma coisa errada, ele sempre corrige. E a gente sabe que está certo porque Kardec mesmo fala isso, que é a questão da influência, né, dos espíritos no nosso dia a dia. O Espírito veio trazer ali que essas peças, será que você vai conseguir fazer a tua obra? Não sei, mas eu posso, às vezes, pela intuição ali de novos diretores de teatro, conseguir fazer a obra. Né? Então, para ver o quanto que esses espíritos influenciam no nosso dia a dia. E aí vem mais um ensinamento. Se a nossa... quem nos acompanha, os espíritos que nos acompanham, eles acompanham através da vibração,
Que tipo de vibração que eu estou tendo para ser intuído por que tipo de espírito, né? E aí a gente vai ver nos atos que a gente faz do dia a dia, né? Espera aí, eu estou tendo atos bons, estou sendo uma pessoa justa, uma pessoa honesta e tal, tal. Então eu estou acompanhado por espíritos desse estilo. Poxa, mas eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer isso. Opa, então eu estou acompanhado de espíritos desse estilo, né? É muito prático, né? Porque Kardec sempre fala isso, né? Que não se pode tirar coisa boa de um espírito ruim. E o outro lado também, você não se tira coisa ruim de espírito bom, né? Porque é o fruto daquilo lá. Então isso também cabe mais uma análise de consciência nossa, se nós estamos tendo aquele declínio por algum lado, por alguma atitude, mudar a vibração, a prece, né? Fazer uma prece, pedir para Deus, né? Nos ajudar a contornar aquela má inclinação, que assim a gente vai mudando a vibração, aquele espírito que provavelmente te incitava a fazer aquilo se afasta, e aí você consegue vencer aquela má tendência, né? Então veja que é tudo uma coisa bem lógica, né? Para a gente conseguir mudar essas má tendências, como diz lá naquela máxima espírita, né? Você conhece o verdadeiro espírita não por ele ser perfeito. Ah, o espírita, lá aquele espírita é bom porque ele é perfeito. Não, você conhece o verdadeiro espírita pela sua luta diária, né, em conter, em domar as suas más inclinações. E é assim que a gente tem que se portar. E além disso, você tem que pensar sempre assim, que essa sintonia espiritual que você falou, ela tem muito mais ligado no teu sentimento e pensamento. Não é pelos teus atos. Que a pessoa pode se dizer, intitular espírita, vamos dizer assim, ou qualquer outro religioso, se apresentar excelentes palestras, não sei, mas qual que é o sentimento e o pensamento dela, né? De acordo com o que ela sente, o que ela pensa, ela está atraindo aqueles espíritos que estão influenciando ela. Então, hoje nós sabemos que existe muita questão ligada às aparências, né? Ah, aquela pessoa. Mas nós sabemos aí que de quando em quando cai-se algumas máscaras, né? Algumas pessoas aí ligadas às religiões, até do próprio intituladas espiritualistas aí, que tem, e aí cai a máscara porque a pessoa só via uma fachada. Mas por que permitiu isso? O que era o pensamento? Por isso que até conversando com o pessoal que eu estava falando na quinta-feira, de umas questões assim do magnetismo que a gente gosta, é o sentimento, né? O que você está... É um sentimento de amor, você tem que estar com esse sentimento que você está atraindo espíritos, benfeitores que estão te ajudando, te potencializando as tuas energias, ou estão intuindo você nas tuas atividades. Que é tudo, né? É o que você sente. Isso é assim no grupo mediúnico. Você sabe disso que eu estou falando? A gente fala, aquele que está perto de nós, aquele que eles estão sentindo, colocando aquelas vibrações. Tem que ter sentimento, não adianta. Não é a palavra só, não é o ato, porque para os espíritos é isso. Ele capta o que nós pensamos, o que nós sentimos, né? Nossa aura vibra, e ali quem que vem? Aqueles, como você disse, aqueles que estão naquela sintonia ali. Agora a pessoa está fazendo lá, mas está pensando assim, puxa, como que eu posso achar um jeito de ganhar dinheiro desses caras, de tirar, né? Tirar um troquinho aqui, tirar não sei o quê, vender mais livro, vender não sei o quê, peraí. Já existe um interesse por trás, quem que vai te atrair você? Vai aparecer espíritos lá que vão te intuir a você a fazer isso, fazer aquilo, onde que vai, né? Do interesse. Então é perfeito isso, nós educarmos os nossos pensamentos. E não é fácil, hein? Não é fácil, porque aí vem aquela questão da mídia que ele estava falando, que ele colocou ali, né? Nós somos bombardeados, quando a gente vê, a gente está indo para uma linha de pensamento e entrando naquela história, quando você vê, você já está sendo arrastado. É uma briga, uma briga constante nesse sentido. Você tem que ir de um lado para o outro e não é fácil, não. E para finalizar minha parte aqui, já passar para a oração final, eu acho que, assim, desse texto eu tirei muito essa parte da reflexão, né? Porque às vezes a gente acha que está tudo certo e, na verdade, não está. E não esperar, né, você desencarnar para isso. E aí eu me lembrei não achei que o texto exato, mas me lembrei de uma passagem, né, de uma máxima aí de Santo Agostinho, que ele dizia, né, que todas as noites antes de dormir, né, como que ele fazia para se melhorar, né? Então, todas as noites antes de dormir, né, deveria passar uma revista, né, no seu dia, ver o que poderia ter sido melhor,
né, os erros e enganos que cometeu, né, para que cada dia, né, você consiga, poxa, ó, o dia que passou hoje, nossa, eu fui para casa espírita, mas fui bravo. Não, então quer dizer que pelo menos eu fui, mas então quer dizer que na próxima vez eu não posso ir bravo, não posso ir com preguiça. Ah, eu podia ter feito isso. E aí sim você vai corrigindo paulatinamente cada dia. Então essa é uma reflexão que Santo Agostinho fazia e que vale para o nosso dia a dia, né, Pereira? Tá lá no livro dos Espíritos, eu não lembro qual questão lá, mas é fantástico isso aí. A reflexão, né? Olha, isso aqui eu dei a resposta. E aí é um ato de evolução se você reconhecer, né? Puxa, eu respondi tão mal àquela pessoa, né? Aquela menina ligou do telemarketing lá, que não tem nada a ver com isso, mas eu estava ocupado que eu dei uma resposta. Isso aconteceu comigo agora, recente. Eu dei uma resposta para uma pessoa, depois eu fiquei pensando, puxa, ela não tinha nada a ver com isso, com a minha coisa assim, né? Mas isso é um grau de evolução. Falei, na próxima vez eu vou me controlar isso. Né? Isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu consigo melhorar. Dura aquele que vê, se fala, eu sou assim mesmo, e é assim, acabou. Aí tem problema, né? Comigo é assim mesmo, vem aqui, leva, aí não vou mudar. Quando você ouve isso, você fica preocupado, né? Fala, puxa vida, né? Fala, puxa, eu ainda tenho que melhorar muito nesse sentido aqui, nessas questões. E que nem aquelas coisas boas, fala, puxa, isso aqui tá perfeito, né? Olha, isso aqui eu tô conseguindo dominar já, graças a Deus. Mas isso aqui eu tenho que melhorar muito ainda. Tempo, chegamos? Vamos ao final do nosso primeiro estudo de 2025. Olha aí, amigos. Tá aí. Mais um tema aí para nossa reflexão. Uma comunicação particular dos espíritos familiares, né, onde coloca todos esses temas, as questões ligadas à moral, né, que com certeza dá para a gente tirar bastante reflexões sobre isto. Né. Então, o que nós podemos fazer agora é agradecer. Agradecer a Deus que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui no sábado à tarde para estudarmos essa obra tão rica, esse laboratório do condivisível, como Kardec mesmo coloca, aonde podemos comparar as questões do cotidiano daquela época, olha, 1861, e nós percebemos que ainda são tão atuais, são temas que ainda acata a sociedade. Por isso, nosso agradecimento a Deus por poder estar aqui. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que nos deixa através do Evangelho, que nos orienta a compreendermos e a relembrarmos as leis divinas. Como os Espíritos dizem, ela está na nossa consciência, mas como assim esquecemos? Temos que estar sempre relembrando. E Jesus, como diz no livro dos Espíritos, quando perguntado qual foi o maior que veio no mundo terreno, estava Jesus, como nosso modelo e guia e pureza, que veio nos trazer, nos relembrar as leis divinas, tudo relacionado à nossa evolução moral. Por isso, nosso agradecimento ao nosso mestre e a todos os amigos espirituais que estão conosco, na nossa sintonia, nos acompanhando, nos incentivando, nos intuindo, para continuar aprendendo, praticando e ajudando, às vezes ainda de modo tímido, mas buscando aplicar os conhecimentos aprendidos. Agradecemos também àqueles amigos espirituais, sabendo que nesses dias se juntam a nós para estudar e aprender. E assim pedimos aos amigos que
fique conosco, nos orientando, nos guiando, para que possamos cada vez mais progredir. Obrigado. Um bom fim de semana para todos, e que assim seja.